Bom dia, pessoal. Bom dia, gente amiga. Então, estou me assumindo como variante brasileira. Essa questão xenofóbica de algumas pessoas do exterior, né? Quer seja na Europa, agora nos Estados Unidos, quer seja falando sobre as brasileiras, a bunda das brasileiras, ou até mesmo chamando o próprio presidente do Brasil de variante brasileira. Isso também traz um traço feio de xenofobia, né? As pessoas sabem que nós somos um país que temos uma diversidade grande, né? Uma diversidade de uma mistura mesmo de povos, então nós somos cheios de variações, nós temos muitas variantes, nós temos diversidade de verdade, por mais que eles estejam associando essa diversidade humana, porque o presidente do país é um ser humano. Então, quer dizer que eles estão associando a uma variante de um vírus à diversidade humana do Brasil. Né? Isso é xenofobia, não importa se é contra o presidente, não importa se é contra, sabe, quem for, a pior pessoa do mundo, não importa, isso está errado. Sabe, tá errado. E essas pessoas sabem que nós temos a diversidade, que nós somos um povo diversificado e tem que tomar muito cuidado com essa ideia de variante brasileira, porque isso sim pode ser muito ruim para as pessoas aqui no Brasil interpretarem e entenderem isso. Não é legal para a gente ficar tendo essa associação. Então, como um exemplo do que acontece já nos movimentos LGBT, por exemplo, sapatão é uma palavra pejorativa e o movimento LGBT usou essa palavra para quebrar mesmo com esse estigma da ideia carregada negativamente para essa palavra, né? Então, da mesma maneira, estão chamando as pessoas no Brasil, quer seja o presidente, quer seja as mulheres brasileiras que expõem as suas bundas em dança, ou sei lá, né, em arte, quer seja, não importa. Né, somos todos brasileiros e brasileiras, e então sim, eu sou uma variante brasileira, sou uma variante brasileira nesse sentido que eles estão colocando. Por que eu sou uma variante brasileira? Porque eu estou pensando a política no Brasil de uma perspectiva diferente. Então vamos nos assumir, sim, nós somos variantes. Sim, eu sou a variante brasileira. E agora? Sabe? E agora? Parem com isso, parem de ficar querendo estigmatizar as pessoas brasileiras e brasileiros. Não importa. Realmente, eu entendo que dentro do Brasil, eu vejo, né, entendo não, eu vejo, é evidente que dentro do Brasil existem várias pessoas com cargos muito importantes, que são pessoas que são boca suja, que são pessoas que são agressivas, são arrogantes, são presunçosas. E nós estamos, mas existe muita gente boa, muita gente digna, e nós estamos realmente nos esforçando para que as coisas parem de ter esse tipo de expressão. Mas em contrapartida, vocês não podem falar nada, porque, poxa, vocês estão alimentando uma guerra, Estados Unidos está alimentando uma guerra. Chama o presidente do Brasil de variante brasileira, e eu não vou nem entrar na questão de quem é o presidente, né? Não é essa a questão. Eles estão chamando o presidente do Brasil de variante brasileira, assim como chamaram as dançarinas brasileiras de variante brasileira, associando essas pessoas a um vírus que mata seres humanos. Olha o horror que é essa referência. Mas assim, eles estão alimentando um país, que é a Ucrânia, com armas para manter uma guerra com a Rússia. Isso é absurdo. Por mais que realmente ninguém queira invadir país de ninguém, que isso está errado e tudo mais, existe uma relação de fronteira entre guerra e Ucrânia que provavelmente se os Estados Unidos e a União Europeia não tivessem se metido e alimentado essa guerra, isso teria terminado muito melhor do que está.
porque o próprio povo russo já estava se manifestando e também muitas pessoas da Ucrânia são pró-Rússia. Existe uma relação de parentesco ali. Agora, você vai querer parar uma guerra entregando arma para um dos combatentes? Não, não é assim que a gente faz a paz. Nós sabemos disso, nós temos, a variante brasileira tem consciência disso. Então mais respeito conosco, respeito o povo brasileiro. Com certeza eu também falo isso dentro do Brasil para os políticos, para os ministros. O ministro, infelizmente, chamou internautas de imbecis. Isso é um absurdo. Ele não vai ser processado por isso. Ele usou uma palavra de uma maneira genérica. Internautas imbecis. Puxa, isso está errado. Os internautas são uma parcela do povo brasileiro. Respeita o povo brasileiro. Claro que o presidente da República já fez muito pior do que isso. Claro que as palavras na boca daquele ministro, elas não significam todo o sistema, todas as pessoas que trabalham no judiciário brasileiro, ainda bem. É claro que as palavras na boca desse presidente não significam o comportamento de todos os políticos no Brasil. E nós estamos vendo, sim, que nós não queremos pessoas agressivas, pessoas boca suja. Não, nós não queremos isso eu não queria dentro da minha casa. E eu tenho certeza que a maior parte do povo brasileiro não gostaria de ter essas pessoas dentro das suas casas. São pessoas que só de olhar para elas a gente já se sente mal. Só de olhar para elas. Então, dentro do Brasil, existe sim o desrespeito ao povo brasileiro. Essas pessoas recebem muito dinheiro, são muito bem pagas para exercer suas funções e tratam o povo brasileiro com desrespeito. Eu não quero ouvir palavrão na televisão da minha casa. Eu não quero abrir um vídeo e ver o presidente da República ou quem quer que seja dizendo palavrões. Eu não quero abrir um vídeo e ver pessoas agressivas no lugar que deveria ser o lugar de gente equilibrada, gente que tem respeito pelo povo brasileiro e que se comporta adequadamente à importância do cargo que está ocupando. A gente está numa experimentação tremenda. Eu não estou dizendo que aqui no Brasil a gente fez a melhor coisa possível. Não, nós estamos com muitas dificuldades, mas nós estamos estabelecendo relações que sim, se mantêm. Pelo menos nós não estamos alimentando uma guerra, nós não estamos induzindo a matança de ninguém. Então, mais respeito ao povo brasileiro no exterior. Por isso eu estou me assumindo como uma variante brasileira. E convido a todas as pessoas a se assumirem. Eles estão nos chamando no exterior de variante brasileira de uma maneira pejorativa, então vamos assumir isso. Então, sim, eu sou uma variante brasileira no campo da política. E eu quero dar uma deixa para vocês, que eu quero passar a fazer uma análise dos votos. Todo mundo sabe que a minha proposta é o povo brasileiro vetar e votar leis. Mas eu também já sei que não estamos conseguindo fazer isso agora. Ok, então vamos pensar o que o povo brasileiro está disposto a fazer agora. O que o povo brasileiro está disposto a fazer agora? O povo brasileiro está disposto a votar. É isso que o povo brasileiro está disposto a fazer. Então, eu quero falar para vocês, mas isso eu vou falar nos canais. Eu quero, sim, seguidores. Eu quero falar no YouTube com seguidores. Eu preciso de difusão dessa proposta. Eu quero falar sobre os nossos votos. Tá? Eu vou dar uma deixa aqui de uma abordagem dos votos. O povo brasileiro, ele aborda os votos a partir da oposição. É o que tem sido colocado em evidência. Parece que raras pessoas escolhem um deles porque acham que o cara é incrível. Existe em grande medida, para a grande maioria do povo brasileiro, uma tendência a votar num porque o outro é intragável. Então, sim, nós devemos considerar a oposição. Só que os debates que são feitos para essa questão da oposição a um voto, quando nós estamos votando, eles estão sendo feitos de maneira objetiva, como uma flecha do ponto. Tem até político que fala, se você não gostou desse político, não tem problema, vota no outro. Né? Então, isso é bem objetivo. Eu vou resolver
o meu problema pensando em quem eu vou votar. Não, vamos pensar na oposição, como o próprio povo brasileiro tem apontado, só que ninguém tem falado sobre isso. Se você vota no Jair, quem será a oposição? Será o Luiz. Se você vota no Luiz, quem será a oposição? Será o Jair. Pense, mesmo que o Jair vá para a cadeia, o Luiz já deixou bem, já tem uma trajetória aí que ele saiu da cadeia e voltou para a oposição. Mesmo que o Jair vá para a cadeia, com certeza ele vai manter uma posição acirradíssima como oposição ao Luiz, sempre. Nós sabemos disso. Então vamos pensar o resultado das eleições não só de uma maneira objetiva, como tem sido apresentado nos debates, mas também em relação à oposição. Vamos pensar o cenário político depois das eleições a partir da oposição. Se um Ciro Gomes chega à presidência da República, nós vamos ter o Jair e o Luiz como oposição. Eu acho interessante que a gente distribua essas relações. Então esse é um primeiro ponto que eu quero colocar sobre o voto. E eu quero continuar falando sobre as possibilidades de nós orientarmos os nossos votos de maneira a conseguir ter um certo poder sobre as decisões no país. Porque nós estamos percebendo, variante brasileira, povo brasileiro, estou percebendo que nós não estamos conseguindo orientar o destino do nosso país a partir das eleições. Nós estamos tendo muita dificuldade de orientar o destino do nosso país a partir das eleições. Então, nós devemos repensar as relações dos votos. Nós vamos pensar as relações dos votos a partir do contexto que eles geram, de uma maneira mais ampla, considerando em quem nós votamos e considerando quem vence em relação à oposição. Vence o Jair, Luiz é oposição. Vence Luiz, Jair é oposição. Vence Ciro, vence Maria, Luiz e Jair serão oposição. Né? Então nós temos que pensar sim, como o povo brasileiro tem apontado, a oposição. Eu vou falar mais, porque eu não consigo me segurar. Então, o segundo aspecto que a gente tem que pensar no nosso voto é que o nosso voto não é só presidente, porque o poder não está só no presidente, ainda bem. A nossa maneira de ter mais acesso a essas relações de poder, às quais hoje nós não temos acesso, nós assistimos às decisões e eles decidem, né? Nós não temos poder de vetar, nem de propor e nem de votar quando assim acharmos que precisamos, então eles decidem. Então nós temos que pensar que bom que o presidente da República tem pouco poder. Ótimo. Então nós vamos ter uma cédula eleitoral com alguns cargos. Nós vamos ter para presidente, nós vamos ter para deputado, para senador, nós vamos ter para governador. Não vote no mesmo partido. Não faça isso. Distribua os poderes. Distribua os poderes. Quanto mais distribuídos os poderes, melhor. A minha proposta é que nós façamos para quebrar essas relações hegemônicas, esses grupos que hoje se colocam como mais poderosos mesmo. Então, como o povo brasileiro hoje não consegue ir inteiro, todo para a rua, exigir o poder de vetar, propor e votar leis, que para mim essa é a solução, como nós não temos condições de fazer isso, então vamos considerar as relações depois dos votos num contexto. Por favor, não vote no mesmo partido. Diversifique o seu voto. Segunda coisa, quando você for votar para presidente, já que é um cargo que tem tanto poder excessivo na minha opinião, o direito do decreto da graça, do perdão, isso é uma coisa que eu acho que um presidente não deveria ter, mas tem.
Então, paciência, entendeu? Mas vamos mudar, mas vamos mudar a partir de agora, né? Então, vamos mudar para as próximas eleições. Então, vamos dissolver os nossos votos. Pense, vencendo o Jair, o Luiz é oposição. Vencendo o Luiz, o Jair é oposição. Não vencendo nenhum deles, vencendo o Ciro, o Luiz e o Jair serão oposição. E, por favor, vamos manter o equilíbrio dentro de casa, dentro do Brasil, para que as relações se estabeleçam e nós possamos crescer, sem precisar estar ouvindo, estar vendo essas críticas de pessoas de fora do Brasil ao povo brasileiro, essas posturas xenofóbicas, né, dessa ideia de variante brasileira. Pois é, eu sou a variante brasileira e sou uma variante brasileira, sou povo brasileiro e estou aqui mesmo para a gente pensar e diversificar a maneira de compreender os nossos poderes dentro desse processo eleitoral a partir das possibilidades que nós temos, que é o voto. E tem mais, eu proponho o voto público e online. Inclusive porque as pessoas dizem que voto público e online pode fazer emergir grupos de bandidos mesmo, que ameacem as pessoas em troca de voto. Ou você vota em mim ou você vai correr risco de vida, por exemplo, tá? Se no interior do Amazonas, vamos dizer que isso possa acontecer, ou em qualquer lugar, né? Não teve um processo lá contra a Van por causa de influência nos votos? Então, em qualquer lugar, ok. Então vamos ver esses grupos de bandidos, porque se eles atuarem num processo eleitoral onde os votos são públicos, se eles atuarem, nós vamos ter condições de identificá-los, melhores condições de identificar. Você tem 5 empresas e todas as pessoas da tua empresa votam em um único candidato, aí quer dizer que você já ganha uma evidência para ser feita uma investigação sobre aqueles votos. Por que aqueles votos aconteceram daquela maneira? Certo? Então a gente vai ter condições de identificar os bandidos. Agora, o voto secreto, nós não temos condições de identificar esses bandidos. Eu até pensei que seria muito legal se a gente fizesse uma votação paralela, pública e online. Eu não tenho estrutura, né, precisa de estrutura, precisa de equipamento para lançar online e uma estrutura e também uma proposta que seja confiável, né? Então, lançar mesmo, abrir para você votar publicamente online em qual presidente você quer. E todo mundo votar e expor seus nomes. Nós podemos fazer uma votação paralela, pública e online. Nós somos livres, a gente pode expor em quem a gente vai votar. Não precisa ser dentro do governo brasileiro, do oficial. A gente pode fazer isso independente de uma posição oficial. Eles não assumem. Eu não tenho estrutura, dinheiro para organizar isso. Tem várias coisas que eu preciso fazer que eu não tenho dinheiro para fazer porque eu não tenho audiência. Eu tenho 729 inscritos no YouTube. Por favor, vamos lá, gente. Sabe? Vamos lá, vamos apoiar a variante brasileira. Poxa, sabe? Vamos apoiar aí, porque eu preciso fazer isso. A gente precisa fazer muita coisa. Nós temos países que funcionam do jeito que eu estou dizendo para a gente funcionar. Isso já funciona e é muito, 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 muito melhor do que o que existe hoje aqui agora funcionando no Brasil. Certo? Então é isso, gente. Vamos lá se inscrever no canal no YouTube. Eu acho que eu vou me expor mais como estou me expondo aqui, assim. Eu não tenho nem condições de fazer live no YouTube, que só tem condições de fazer a partir de 1000. Então vamos lá, sabe? Eu preciso de apoio. É isso, tá bom? Bom dia, a gente tem muita coisa para falar. Vamos interagir. Por favor, deixa o seu comentário aqui. Nas páginas eu vou estar publicando esse vídeo também. São várias páginas, vou estar dispondo na descrição dessa live agora. E é isso, tá? A variante brasileira. Somos.